estratégia barbell, né? Então, desde a teoria moderna do portfólio lá, o Henry, né, também conhecido como Harry Markowitz, isso rendeu um prêmio Nobel da teoria da fronteira eficiente, mas que numa super tradução é assim, eu deveria, em vez de ter uma grande aposta na minha carteira de investimentos, entender que existe uma combinação ótima que vai me dar a melhor relação possível entre risco e retorno, porque o que determina onde eu deveria investir o meu dinheiro não é só o retorno potencial. Se eu dissesse assim, você tem esse investimento aqui A e o investimento B, e os dois têm uma expectativa de retorno de 20% ao ano, então seria indiferente, né? Os dois têm a expectativa de contribuir com a mesma valorização ou velocidade de multiplicação do teu capital. Mas se eu te disser que o B é muito mais arriscado do que o A, qualquer pessoa racional e avessa a risco, ela vai preferir o A, né? Ou seja, eu vou ter o mesmo retorno esperado com menos risco, né, potencial. Então, existe uma combinação eficiente dos investimentos, dado que eles têm comportamentos diferentes, né? Então, quando a taxa de juros vai para cima ou para baixo, quando tem uma crise econômica, geopolítica, etc., as classes de ativos performam de forma diferente, tá? Então, historicamente, quando a bolsa vai muito mal, ouro se valoriza. E aí você vai procurar uma construção de um portfólio de investimentos e dá para calcular isso, né? Ou seja, quanto que eu deveria ter disposição a cada tipo de ativo, dado o meu objetivo e o meu perfil de risco. E aí daí, né, indo num ambiente super objetivo e não técnico, é que vem essa leitura de diversifique os seus investimentos, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa ideia de diversificar cara, coloca um pouquinho em cada lugar. E o Nassim Taleb, ele provoca isso dizendo o seguinte, cara, na prática isso funciona, e o Warren Buffett também critica essa abordagem, assim como o Charlie Munger, inclusive em várias reuniões lá da Berkshire Hathaway, eles já provocaram isso, dizendo assim, funciona no papel, mas na teoria não é bem assim. O Buffett, ele fala de círculo de competência, e ele diz assim, cara, você tem que entender o que é que você domina e colocar mais dinheiro nisso, porque sua capacidade de análise vai ser superior à média das pessoas, logo você vai identificar melhores oportunidades e vai fazer aquilo que é mais importante na hora de você investir, sobretudo em renda variável, que é comprar bem. Sendo que a crítica a essa abordagem do ponto de vista do Buffett é mais sob o olhar de um investidor profissional. Então ele diz assim, eu aqui enquanto Berkshire Hathaway, eu não faço esse tipo de coisa. Eu trabalho mais com concentração ao invés da diversificação do jeito que é proposta. Já o Taleb, ele também faz a crítica, mas ele diz assim, cara, você tem que entender a tua arquitetura patrimonial como um supino desequilibrado, né? Onde você tem uma anilha muito grande de um lado e uma anilha pequenininha do outro. E se essas duas anilhas somadas representam 100% do peso que você vai ter que levantar nessa barra, em vez de fazer o que as pessoas fazem quando vão fazer um exercício supino, que é colocar 20 quilos de cada lado, né? Ou qualquer que seja o peso, que daí vem a ideia desse equilíbrio da diversificação, você tem que um dos braços vai ter mais força. Então você coloca 50 quilos de um lado e 5 quilos do outro. Qual é a representação aqui, a analogia aqui? Dado que na vida real, quando existe um grande problema, ele acomete todas as classes de ativos, tipo uma super crise, né? Na supercrise, tanto as ações como o ouro vão se desvalorizar muito, né? Então a correlação de tudo vai a 1, tudo desvaloriza, né? E no processo de formação do patrimônio, quando tudo desvaloriza, isso custa muito caro, né? Então ele diz assim, cara, 80% do teu dinheiro, e até aqui na consultoria a gente calcula, a depender dos objetivos e o perfil de risco da pessoa, quanto é esse percentual, se é 80%, se é 90%, se é 85%, né? Nunca menos do que 70%, isso vai depender do perfil de risco, objetivos e também dentro de perfil de risco, perfil de renda, né? Ou seja, um empresário já toma muito risco na física, mas qual é a empresa desse cara? É uma startup ou uma empresa muito sólida de família que tem 100 anos e super madura, né? Então isso pode impactar, assim como, se é um servidor público, né? Estabilidade não existe, mas só que comparativamente eu tenho muito mais confiança nesse fluxo previsível aqui da minha renda, o que me permitiria tomar mais risco aqui. Então, o fato é que coloca a maior parte do teu dinheiro de um lado do teu patrimônio e nesse lado, que a gente brinca aqui, que é dinheiro de corretora, dinheiro de banco, né? O dinheiro que está na XP, o dinheiro que está no Banco do Brasil. Aqui, velho, é menos preocupação sobre o retorno e mais preocupação sobre a liquidez e a segurança. Então, por exemplo, imagina que você está escalando um time de futebol, né? Então pega lá, Copa de 2002, né? Aquele timaço, né? Marcos no gol, timaço até porque ganhou, né? Então, a gente olha para esse time com muito carinho, né? Roque Júnior, Edmilson, Gilberto Silva no meio, Roberto Carlos, Cafu,
Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, né? Filipão ali como técnico é um baita time, né? Aí se você olha assim, porque era o craque do time, Ronaldo, fenômeno. Qual era o time mais provável de vencer a Copa? Esse time que eu narrei agora, né? Ou 11 Ronaldo fenômeno? Porra, não vai ser 11 Ronaldo fenômeno, por mais que ele seja o craque do time, né? Porque qualquer bom time, eu preciso de pessoas que me ajudem a defender o gol também, né? E ainda assim não é sempre que o camisa 9 que vai fazer o gol. Às vezes é um cruzamento na área e é o zagueiro que dá uma cabeceada. O time tem que defender bem para que você se proteja dos momentos inevitavelmente de dificuldade de mercado, etc., que todos nós passaremos. Mas você precisa de alguns Ronaldos fenômeno, né? Até numa proporção. Você tem 2 centroavantes, você tem Ronaldinho e Ronaldo fenômeno. Você não tem de 11, você não vai ter 7 Ronaldo fenômeno. Você tem 2. Então, naquele lado ali que vai representar 10%, 20%, no máximo 30% do teu portfólio, você vai buscar investir o seu dinheiro em coisas que podem fazer gol. Coisas que podem valorizar muito o teu patrimônio como um todo, né? E o que o Taleb também vai dizer é, cara, não coloca nada no meio, né? Porque o meio ele tem muito menos a te oferecer, assim, ativos de risco médio. E por definição, dado que o mundo é aleatório, né, e quando você toma uma decisão de investimento, você nunca tem 100% das informações disponíveis para tomar uma decisão ótima, o nosso risco de medir errado, o risco real de um ativo que parece ter um risco médio é muito grande. Então essa é a lógica do Banco Master, para pegar uma coisa recente também. Pô, um banco médio tá pagando um prêmio aí acima do CDI no CDB, tem FGC e tal, tá dando uma dor de cabeça, né, para quem colocou dinheiro nisso. Então, essa é a forma de ver essa arquitetura patrimonial antifrágil.